Pronto, agora sim, estamos gravando, gente. Desculpa aí. Bom, vamos lá. Bom, fósforo e bromo. Ele pede para achar na tabela periódica, mas eu não vou achar na tabela periódica, eu vou fazer a distribuição eletrônica, tá? A gente já vai aproveitando e vou revisando algumas coisinhas. Então, o fósforo, ele tem número atômico 15, tá? Então, pela distribuição eletrônica de Linus Pauling, eu tenho um S2, opa, peraí. Ixi, travou aqui. Ixi, tá lento. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3, tá? Essa é a distribuição eletrônica. Vamos lembrar que a distribuição eletrônica é importante porque a partir dela a gente olha para a configuração da camada de valência, né? Que no caso do fósforo, eu tenho aqui a terceira camada. Espera aí. Pessoal entrando aqui. Então, a camada de valência. Aqui nós temos 2 elétrons emparelhados, aqui, tá? Dentro do subnível 3s, e dentro do subnível 3p, que pela mecânica quântica a gente prevê a existência de 3 orbitais, né? Aqui é 3p3, tá? Peraí. Deixa eu corrigir aqui. Aqui é 3p3. Pronto. Então eu tenho um elétron e outro elétron, tá? A configuração então dele mostra que ele tem um par de elétrons emparelhados e 3 elétrons desemparelhados, tá? Tem alguém com o microfone aberto aí, moçada? E com o microfone aberto. Então significa que, pela previsão, o fósforo ele tem que fazer 3 ligações covalentes e uma ligação dativa. Eu insisto muito que, para a gente entender ligação covalente de forma satisfatória, a gente precisa se livrar do problema do octeto, né? A ideia da ligação covalente, de uma forma um pouco mais ampla, é pensar na tendência que o átomo tem de compartilhar elétron que tiver desemparelhado. Então, o fósforo tem 3 elétrons desemparelhados, ele vai fazer 3 covalências. E aí ele tem a dativa, que a gente chama de coordenada também, tá? O bromo, gente, se não me falha a memória, é 35 o número atômico dele, tá? A gente vai descobrir agora, tá? Então é um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P... Opa! Peraí. 3P6, 4S2. Então, até aqui já tem 20, ó. 10, 20. Depois 3D10, 10, 30, certo? Aí 4P5. Tá? Aqui, a camada de valência do boro, ela é formada pelo subnível 4S associado ao subnível 4P, tá? São os níveis mais externos. Nessa configuração, o bromo teria 7 elétrons de valência, tá? E os elementos da 7A, flúor, cloro, bromo, iodo, trabalham com 3 pares e um desemparelhado, tá? Isso explica, por exemplo, a capacidade dos halogênios de fazer uma covalente e 3 dativas, né? Ou até 3 dativas, né? A gente fala sempre até 3 dativas, porque a dativa não é uma ligação essencial para o átomo. Ele se estabiliza a partir do momento que ele faz as próprias covalências. E aí a dativa ele faz para estabilizar os outros, tá? Aí a pergunta dele no item B é para a gente prever a estrutura de Lewis para o composto formado por esses 2 elementos. Então, assim, primeiro que eu tenho 2 ametais, né? 2 ametais. Lembra que uma das coisas que eu mostrei para vocês é que uma forma de você reconhecer metal e ametal é pelo número de elétrons da camada de valência. Em geral, os ametais, eles têm de 4 elétrons para cima, né, na camada de valência, tá? Aqui nós temos o fósforo e o bromo, então ligação covalente. O elemento central da molécula, a gente falou sobre isso na aula de geometria molecular, o elemento central da molécula é o elemento que faz mais ligações, tá? E aí uma outra dica também, que eu já tinha comentado na aula de geometria. Geralmente é o elemento menos eletronegativo. Então é o fósforo, o nosso elemento central, tá? Então eu vou colocar ele aqui, e aí a gente bota até a geometria da molécula também, tá, gente? Ó, com os elétrons de valência,
tá? Eu vou colocar o bromo de outra cor, só para não ficar muito misturado, tá? Então, vamos lá. O bromo, eu vou colocar um bromo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Outro aqui, tá? Ah, eu vou precisar de 3 bromos. Vou precisar de 3 bromos. Eu preciso emparelhar todos os elétrons, tá? E o terceiro elemento aqui na estrutura prevista seria aqui embaixo, tá? Lembrar que a fórmula de Lewis, ela não representa a geometria da molécula, ela só mostra a organização dos elétrons que estão sendo compartilhados. Então aqui eu tenho, ó, uma covalência, a segunda covalência e a terceira, tá? Fechou. Se eu for passar para a fórmula estrutural, ele não pediu, mas a gente vai fazer. Aí tranquilo, né? Br, fósforo, Br e Br, tá? Só que para geometria, ele não pediu, mas a gente vai colocar. Para geometria, eu tenho que considerar o par de elétrons aqui, ó. Tá? Porque lembra que na teoria do Vésper, né, na teoria de repulsão de elétrons, a geometria do elemento, ou melhor, a geometria da molécula está associada à quantidade de nuvens eletrônicas ao redor do elemento central, sendo que essas nuvens vão se repelindo para manter o máximo afastamento possível. Então, existe aquele conceito, né, de geometria de nuvens e o conceito de geometria da molécula em si. Da molécula. Por que que existe esse problema, né? Vamos lembrar. Porque as nuvens de uma molécula, elas podem estar cheias ou vazias, né? Por exemplo, aqui nós temos um elemento central com 4 nuvens, tá? A primeira nuvem é uma das ligações, a outra a segunda, a terceira e a quarta nuvem é o par de elétron não ligante. Lembra na teoria de Bronsted que o par de elétron não ligante é justamente quem captura o H+, né? São as bases de Bronsted. Bom, o elemento central, ele tem, então, 4 nuvens. Então, imagina que isso aqui seja o fósforo. Aí eu tenho aqui uma nuvem, outra. A terceira nuvem vai sair do plano. E a quarta nuvem vai formar o tetraedro. Tá? Aquele tetraedro que a gente está acostumado. Agora, isso é as nuvens. Agora, se eu olhar nas nuvens e imaginar, você tem, ao todo, 3 dessas nuvens cheias. Então, eu vou colocar aqui, ó, um fósforo e um fósforo. E a quarta nuvem vai ficar vazia. Então, você vai ter a seguinte situação. Espera aí. Opa. Aqui está o fósforo. Aqui está um par de elétron. Deixa ele sozinho lá. Aí você tem uma nuvem, a outra nuvem e a terceira nuvem. Tá? Aqui. É um tetraedro sem a parte de cima. E aí eu vou introduzir, então, os fósforos. Espera aí. Aqui um fósforo. Aqui um fósforo. Opa, não é fósforo, é bromo. Bromo, bromo e bromo. Pronto. Então, você tem uma geometria piramidal, sendo que a quarta nuvem está vazia. Tá bom? Tipo de ligação formada, já falamos. Ligação covalente. E aí eu já posso também me dar o direito de, porque a gente já viu isso, classificar essa ligação em covalente polar ou apolar. Não é isso? Lembrando que a ligação covalente polar, ela se baseia na diferença de eletronegatividade dos átomos. Tá? A eletronegatividade do fósforo é bem baixinha, ela é muito próxima à eletronegatividade do hidrogênio, está girando aí por torno de 2,2 na escala de Pauli. E a do boro, a do bromo, tô com boro na cabeça, gente. A do bromo, ela tá por volta de 3, por aí, tá? Ele é um pouquinho mais eletronegativo que o fósforo, tá? E isso é muito curioso, né? Porque o bromo, ele é um elemento que tem maior raio do que o fósforo, tá? E mesmo assim, ele tem uma eletronegatividade maior. Isso só para a gente reforçar, né? Porque a eletronegatividade das propriedades periódicas que a gente conhece, a eletronegatividade ela não depende só do raio, né? Não sei se vocês lembram que a eletronegatividade ela depende de uma relação entre raio e carga nuclear, né? Qual é o átomo ideal, assim, no que diz respeito à eletronegatividade? É um átomo que seja relativamente pequeno e que tenha uma carga nuclear acentuada, né? O elemento que mais se encaixa nesse perfil é o flúor.
né, que é um átomo que tem raio atômico 2 e tem uma carga nuclear grande para o tamanho dele. Tá? Então, o bromo acaba sendo menos eletronegativo. Então, é uma ligação covalente, polar. Tá bom? Beleza, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa nessa questão? Para dar uma revisada? Então, vamos lá. A questão 2 é para a gente prever algumas estruturas. Tá? Peraí, estou dando uma baixada aqui nas coisas. Vamos lá. Aí a gente começa a exercitar um pouco a nossa rapidez, né? Assim, não dá para ficar fazendo distribuição eletrônica toda hora. A gente vai memorizando algumas informações para poder agilizar. Então, ele fala, proponha as fórmulas moleculares para cada caso a seguir e classifique cada molécula em diatômica, triatômica ou poliatômica. É tranquilo, né? Então vamos lá. A primeira molécula seria uma substância formada apenas por átomos de nitrogênio. O nitrogênio é um elemento da 5A, ele é primo do fósforo, né? Ele é o mais importante da tabela. Então a estabilização do nitrogênio ela vai se dar a partir de 3 ligações covalentes e uma coordenada, eventualmente, né? Coordenada, que é também chamada de ligação dativa. Na molécula de nitrogênio, eu não tenho necessidade de fazer coordenada. Tá? O nitrogênio faz coordenada, por exemplo, no íon amônio, no ácido nítrico, depois eu posso colocar a estrutura aqui também para vocês darem uma olhada, enfim. Então, para o nitrogênio simples, ó, pronto, acabou. Tá? Cada átomo de nitrogênio tem par de elétron sobrando, beleza? Queria comentar uma coisa sobre o nitrogênio, gente, porque é o seguinte, na nossa atmosfera, né? Vamos falar um pouquinho aqui uma coisa que tem a ver com estrutura, tá? O cara tá falando de ligação covalente, de repente ele começa. Na nossa atmosfera, o que acontece? A gente tem aproximadamente 80% de nitrogênio, aproximadamente 78% de nitrogênio, tá? Você tem aí aproximadamente 21% de O2 e 1% do resto, tá? Que aí é argônio, CO2, uma porrada de gás aí. Muito bem. Aí você fala assim, bom, por que tem tanto nitrogênio na atmosfera? Né? Vamos refletir um pouco sobre essa pergunta. Por que tem tanto nitrogênio na atmosfera e tem pouco oxigênio? Ah, professor, tem muitos seres vivos que dependem do oxigênio, né? Embora as plantas produzam, você tem uma produção e um consumo de oxigênio. E o nitrogênio está lá, livre, leve, solto. Vocês sabem, inclusive, que os vegetais têm um problema sério para fazer fixação de nitrogênio. Né? O nitrogênio não consegue ser fixado na forma de N2. Né? Os vegetais, os organismos que fazem fotossíntese, eles precisam de nitrogênio para sobreviver. Só que o nitrogênio disponível na atmosfera, para eles, não funciona. Por quê? Isso tem a ver com uma propriedade do nitrogênio, que é a inércia. O nitrogênio, e essa é a coisa curiosa, né? O nitrogênio é formado pelo segundo átomo mais o terceiro átomo mais eletronegativo da tabela, que é o nitrogênio. Então você fala assim, bom, o oxigênio é uma substância extremamente reativa, não é, professor? É, o oxigênio é muito reativo. O nitrogênio já perde bastante da reatividade por conta da própria ligação tripla, né? A ligação tripla ela é formada pela junção de 3 orbitais atômicos, né? Você tem um orbital atômico para uma ligação, um outro e um outro. Quanto mais orbitais um átomo interage com o outro, ou seja, quanto mais ligações um átomo faz com o outro, mais tensas serão essas ligações. Ou seja, se você pegar o valor de energia de ligação para o nitrogênio, né, a energia necessária para estourar a ligação do nitrogênio, ela é muito mais alta do que a do oxigênio, que faz dupla. Né? Então, essa reatividade do oxigênio comparada a essa inércia do nitrogênio tem explicação na própria estrutura da molécula. Tá? Ligação tripla é mais forte que a ligação dupla, porque, afinal de contas, são mais ligações. Tá bom? Não confundir o que eu estou falando com força de ligação sigma e pi. A gente não está falando sobre isso. A gente está falando de comparar a ligação simples, dupla ou tripla. Tá? Então, essa ligação, a tripla, ela é mais forte. Os átomos estão interagindo mais. Bom, na molécula de cloro, também tranquila. O cloro, ele é da 7A, ele é primo do flúor. Então, ele tem isso aqui. Ó. Previsão para ligações. Uma ligação covalente. Beleza? Minha prancha está meio torta. E ele tem até 3
coordenadas, que é a mesma coisa que dativo, tá? Aí tranquilo, né? Cloro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Você vê que os gases, né? O cloro também é um gás, né? Na família 7A, então você teria estrutura assim, ó, tá? Na família 7A, todas as substâncias da família 7A são encontradas, podem ser encontradas na forma de substância simples, né? Então você tem o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, tá? A despeito do estado físico ser diferente, o flúor é gasoso, o cloro também, né? Gasoso, líquido e líquido. Eles são substâncias bem reativas. O flúor super reativo, o cloro também bastante reativo, o bromo e o iodo já um pouco menos reativo, mas são reativos também. Quando se compara essa reatividade exacerbada desses compostos, isso tem explicação direta no fato da ligação simples ser uma ligação mais fácil de ser rompida. Então a molécula já tem uma tendência natural a reagir mais facilmente do que, por exemplo, o nitrogênio, tá bom? Eu chamei a atenção dessa questão do nitrogênio porque isso já foi pergunta de vestibular. Item C. Aqui eu quero molécula formada por enxofre e carbono. Então vamos lá. O que eu sei sobre eles? Deixa eu botar aqui um pouquinho. Opa. Então vamos lá. Carbono. O carbono vai ser o meu elemento central. Ah, Danilo, como é que você sabe que ele é o elemento central? Porque ele faz 4 ligações. Tá? O enxofre, ele faz 2, e se precisar, ele faz 2 dativas. Tá? Essa é a estrutura dos dois. Então a gente vai fazer o seguinte, né? Lembrando que um átomo só pode fazer dativa quando estiver estabilizado. Então, aqui eu ainda fui um pouquinho meio maldoso, porque eu não dei nem a fórmula da molécula, né? Tipo assim, o aluno pode olhar e falar assim, tá, Danilo, mas quantos átomos você quer que eu coloque na molécula? Faz parte de você descobrir exatamente isso, né? Quantos átomos de carbono e enxofre eu posso associar para conseguir estabilizar uma estrutura? Bom, eu vou imaginar o seguinte, ó. Como o enxofre precisa fazer 2 ligações, a gente pode propor a seguinte estrutura. Eu teria o enxofre aqui desse lado, tá? O carbono vai ser o meu elemento central, aqui. E aqui eu vou propor um outro enxofre, ó. Pronto. Assim, ó. Tá? Essa estrutura ela tem uma certa lógica, né? Vamos ver por quê. Vamos começar a fazer as covalências, ó. Então, estabilizando o enxofre da esquerda. Uma ligação aqui e outra aqui. Pronto, estabilizei. Aqui eu tenho uma e outra. Pronto. Tá aqui, ó. Isso é uma estrutura boa. Como é que você pode me justificar que ela está estabilizada? Você fala, Danilo, essa estrutura é possível na natureza? Tipo, a gente consegue prever a existência disso? Consegue. Por quê? Você não tem átomo com elétron desemparelhado, que é o que a gente percebe que parece ser o comportamento mais esperado durante uma ligação covalente, né? E não tem ninguém fazendo dativa sem precisar. Como é que a gente pode prever a geometria dessa molécula? Então, o elemento central, ele tem 2 nuvens eletrônicas, tá? A primeira nuvem eletrônica seria a dupla, tá? A sigma junto com a pi constituem uma nuvem, tá? Uma nuvem formada por 2 orbitais. Então, os elétrons estão fazendo isso aqui, ó. Tá? Para cá, para cá, para cá. E aqui eu tenho a segunda nuvem. Geometria para 2 nuvens, gente. Geometria do átomo. O átomo central, ele vai ter uma nuvem para cá e outra nuvem para cá, tá? No nosso contexto, as 2 nuvens estão preenchidas, né? Desse lado você teria um enxofre e desse outro lado você teria o outro enxofre, tá bom? E aí, já que a gente já está no inferno, vamos abraçar, né? Vamos prever a polaridade dessa molécula, ou a não polaridade, né? Vamos lá, ó. Para a gente prever polaridade, a gente tem que atribuir para cada ligação o vetor dipolo, vetor momento de dipolo. Então, lembrando que para poder estabelecer o momento de dipolo, a gente precisa da eletronegatividade. Então, aquela frasezinha tosca, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo. Já tá bom. Não vou nem parar para o hospital.
Ó, o enxofre é levemente mais eletronegativo que o carbono. Tá? Na escala, lembrando que a escala é crescente para a esquerda. Então, eu teria uma ligação polar representada por um vetor μ1 aqui. E uma outra ligação polar representada pelo vetor μ2. Tá? Lembrar que esses vetores têm necessariamente o mesmo módulo. Afinal de contas, a diferença de eletronegatividade é a mesma, né, para os dois. Então, eles se anulam. Então, o μ resultante é zero. Tá? Então, a molécula não é um dipolo. Ela é uma molécula apolar. Né? A gente pode Professor, falar. eu não entendi. O oxigênio ele não é mais eletronegativo que o enxofre? O Então, tipo, oxigênio é. Sim. eu não entendi a setinha porque que é direcionado para o enxofre. Porque ele é um Ali é pouquinho mais carbono, eletro... Maria. É carbono e enxofre, Maria. Ah, tá, desculpa. Tudo bem? Tudo bem? Tá É certo. carbono e Aham. enxofre, tá bom? Se Ah, você tá, fizer uma beleza. comparação com essa molécula, ela lembra muito o CO2, né? Você pode pensar no CO2. Ó, você tinha falado do oxigênio agora. O CO2, você percebe que ele tem exatamente a mesma estrutura. Ela é uma molécula linear, as duas extremidades são formadas por átomos que puxam elétrons, mas os vetores acabam se anulando, tá bom? Beleza? Terceira, item D, perdão. No item D, ele quer uma entre silício e flúor. Silício e flúor. Olha que beleza. Peraí, deixa eu descer aqui. Pronto. Silício e flúor. Bom, o silício, ele é primo do carbono. Peraí, deixa eu só trocar a cor aqui. Então, o silício, ele é primo do carbono, tá? E o flúor é primo do cloro. Então, assim, a gente vai criando uma memorização bem legal quando você vai fazendo esses tipos de estruturas, né? Bom, eu tenho o elemento central, vai ser o silício, ele vai fazer 4 covalentes, né, também, e o flúor vai fazer uma só. Então, eu já vou direto na estrutura, tá, gente? Ó, Si, aqui um flúor, outro flúor, terceiro e quarto. Prontinho, tá? Vamos fazer que nem a gente fez para o outro. Vamos jogar para polaridade, né? Determinação de polaridade de moléculas. Olha, eu não sei a eletronegatividade do silício, mas certamente ela é bem baixa. Mas, e a do flúor, em contrapartida, é extremamente alta. Então, a gente tem a seguinte situação aqui. Vamos lá. Primeiro, o meu elemento central, ele tem 4 nuvens eletrônicas, todas cheias. Então, é o caso diferente daquela piramidal, né? Quando a molécula tem as 4 nuvens, vamos voltar um pouquinho aqui em cima. Ó. Quando a molécula tem um elemento central com 4 nuvens, porém tem uma nuvem vazia, você tem uma geometria piramidal, tá? Agora, aqui, a situação é outra. Eu vou ter um elemento central, vamos lá. Elemento central vai ser o silício, uma nuvem cheia, 2 cheias, 3 e 4. Pronto. Tá? Opa. O bom do Word é que você não precisa de borracha. Você aperta Ctrl Z e ele apaga. No PowerPoint não tem isso. Aqui eu vou colocar então os flúors. Ó. Eu tenho um flúor aqui, outro aqui, um lá atrasinho, vou desenhar meio pequenininho, e um aqui no meio. Pronto. Tá? Aqui o problema é o fato da molécula ser 3D, né, gente? A gente não é mais difícil de vocês provar o que eu vou contar para vocês agora. Mas essa molécula também é apolar. Tá? Vou tentar mostrar mais ou menos por quê. Bom, se a molécula é apolar, significa que a soma vetorial é zero. Vamos tentar entender os vetores. Você tem um vetor aqui para cima, tá? Vamos chamar de μ. Só vou chamar de μ, não vou chamar de μ1, μ2, porque é tudo igual os vetores. E aí eu não sei se vocês conseguem imaginar, deixa eu ver, o velho truque da caneta. Então imagina uma pirâmide, assim, ó. Eu vou ficar meio longe para ver se vocês me veem direitinho. Ó. Vocês imaginem uma pirâmide. Vocês estão me vendo? Sim. Tá. Sim, aham. Beleza. Então imagina a pirâmide aqui. Imagina que o enxofre não, o silício ele tá aqui, ó,
tá? Eu nem estou olhando para essa ligação aqui de cima, que eu já desenhei ali na tela. As 3 ligações aqui de baixo são com fluors. Então, você vai ter um vetor para baixo, outro vetor para baixo e outro para baixo. Quando você fizer a soma vetorial desses 3 aqui, bizarramente, vai dar um vetor para baixo, bem para baixo, aqui, ó, vou desenhar, exatamente de mesmo módulo Mi. Tá? A gente não consegue provar isso matematicamente no ensino médio, porque a gente não sabe fazer conta com vetor em 3 dimensões. Mas no ensino superior, isso aqui é provado facilmente. Então, você tem um vetor para cima, com velocidade, com intensidade μ, e um vetor para baixo, resultante desses 3, com uma outra intensidade μ. Então, na hora em que você vai fazer a soma vetorial, este cara anula com este, o μ resultante deu 0. Tá? E aí a molécula é apolar. E aí, para quem gosta de informações rápidas, né, fast informations, toda molécula tetraédrica com os 4 elementos iguais, olha essa ressalva, tá? Toda molécula tetraédrica com os 4 elementos iguais, ela será apolar. Se eu trocar um flúor por qualquer elemento aqui, esse balanço de vetor desequilibra. A molécula passa a ser polar, tá bom? Beleza? Vamos lá. Dan, Pode falar. a angulação aí seria 120 graus? Você está falando do tetraedro? Aham. Não. 109, né? 109? Porque é o mesmo tipo de hibridização do carbono aqui, ó. Tá? Toda molécula tetraédrica, ela vai estar com 109,20 e pouco, lá aquele ano, 109,5. Os caras... eu não sei se você está confundindo, não sei o que você está pensando, mas o 120, Arthur, é quando você tem um elemento central com 3 nuvens só. Tá? Porque aí, aqui você teria 120, tá? E aqui também, 120, 120. Tá? Só que essa molécula ela é plana, né? Ela não é tridimensional. Tá bom? Tranquilo. Beleza. Vamos lá, descer. Oxigênio e hidrogênio. Eu vou fugir da água, tá, gente? Não, eu vou fazer água, vai, tá bom. É porque assim, eu queria fazer da água oxigenada também. Então, ó, vamos desenhar aqui. Bom, sem mais delongas, tá? Hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, dupla não, par de elétron, par de elétron, tá? Só que existe um outro composto, que também é previsto, que é o peróxido de hidrogênio, né? Peróxidos. Que é o que a gente usa na água, e a mistura de água e peróxido de hidrogênio é o que eu chamo de água oxigenada. Bom, no peróxido, a situação é a seguinte, você tem, de forma muito rara, isso é raro acontecer, átomos de oxigênio ligados entre si. Que o que acontece? Você percebe que a estrutura do oxigênio, ela faz com que ele tenha necessidade de fazer 2 ligações covalentes. Uma aqui e outra aqui. Tá, o que pode acontecer? Pode acontecer de um oxigênio se formar aqui com outro. Aqui é uma simples, tá, gente? Estou rabiscando, mas é uma simples. E aí você tem uma ligação solta aqui e uma aqui, ó. Tá? Geralmente, quem são os elementos que vêm aqui e aqui? Geralmente, elemento da família 1A e 2A, ou o hidrogênio, tá? Só que eu queria comentar com vocês o seguinte, esse grupo aqui, O ligado com O, dessa maneira aqui, é um grupo, uma função química, grupo funcional. Que nem na orgânica você tem carbonila, você tem carboxila, taranã, você tem o grupo peróxido. O grupo peróxido, ele é representado na química assim, ó, O2, 2-, tá? É o NOx do grupo peróxido. Tá? Se eu botar um hidrogênio aqui e botar um outro hidrogênio aqui, eu tenho o peróxido de hidrogênio. Tá bom? Geometrias. O oxigênio é um elemento que tem 4 nuvens. Então, vamos botar aqui. Oxigênio. Opa. Oxigênio. Uma nuvem. 2, 3 e 4. Alguma coisa, filha? Ah, tá. Ó, tá aqui. Agora eu vou colocar as nuvens dele, tá? Bom, eu vou colocar aqui uma nuvem vazia.
Vou colocar um par de elétron aqui, ó. Tá? E o outro par de elétron aqui. Pronto. Essas duas nuvens estão vazias. Onde eu vou colocar os hidrogênios? Vou colocar um hidrogênio aqui e outro aqui, ó. Prontinho. Tá? E aí você percebe aqui a geometria de bumerangue da água, ó. Tá? Tanto faz onde você quer colocar. Eu coloquei os dois aqui porque eles estão na mesma dimensão, né? Não está saindo nem entrando na lousa. Tá? Beleza? Geometria, ok. Polaridade, vamos lá. Polaridade da água. Eu tenho aqui um vetor puxando para dentro, μ1. E tem um outro vetor aqui, ó. Então, dois vetores puxando para o oxigênio. Então, quer dizer, você já imagina que a resultante desses vetores vai dar para cá. Então, aqui você teria um polo negativo na água. Então, você teria aqui um polo negativo, concentrado bem no oxigênio, e os polos positivos concentrados nos hidrogênios, tá? Que é justamente o que vai fazer a água dissolver as coisas e tal. A água oxigenada, gente, eu vou fazer a estrutura dela, mas ela é uma estrutura mais complicadinha, porque veja só, e essas coisas vocês começam a perceber com o tempo. Toda vez que você tiver uma molécula onde o elemento central é oxigênio, a não ser que ele faça dativa, né, ela vai ter uma geometria angular. Então, o que você começa a desenvolver na tua cabeça? Uma forma de você olhar para a molécula e já imaginando os átomos posicionados. Por exemplo, ó, para eu fazer isso aqui, olha o que eu vou tentar fazer. Vou pegar aqui. Eu vou pegar um O e já vou fazer assim direto nele, ó. Tum, tum. Nem vou desenhar as nuvens vazias aqui, nem precisa. Aqui eu vou desenhar um outro O, mas eu sei que esse outro O vai fazer uma outra angular, tá vendo aqui, ó? Então você tem um angular deitado e um outro angular aqui, ó. E aqui você teria os hidrogênios. Ó, ó que legal. Tá? E aí, olha o desafio que interessante. Aqui a gente viu que a água, né, ela tem um Mi resultante igual, diferente de zero. O que faz com que a gente classifique, então, a molécula como polar. No peróxido é diferente. Por quê? Vamos analisar os vetores. Perdão. Vamos analisar os vetores. Primeiro, eu tenho aqui um vetor μ1. Opa. Apontando para o O. μ1. Tá? Veja que essa ligação aqui não tem vetor. A ligação entre O e O. Uma ligação simples, os dois têm a mesma eletronegatividade, então essa ligação é apolar. O outro vetor, ele está ao contrário, ó. μ2. Tá? E eu posso afirmar categoricamente duas coisas. Esses vetores têm o mesmo módulo, tá? Têm a mesma direção, porque eles são paralelos. Veja como a geometria da molécula é importante, né? O fato de você saber que a molécula é desse jeito aqui, ó, te faz ter certeza que isso aqui é paralelo com isso. Então, eles têm o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos. Então, nesse caso, o Mi resultante é zero. Tá? Então, você tem uma substância polar e uma apolar. Beleza? Questão número 3. Coloquei essa questão para a gente discutir isso. Essa discussão, ela vai Professor, Fala. eu queria perguntar se numa molécula que tem 4 átomos, a geometria, com geometria trigonal plana, essa molécula, se ela tiver um átomo central e os 3 outros átomos forem iguais, ela é apolar. Eu queria saber se isso se restringe só à trigonal plana, à geometria trigonal plana. Não. Você pode guardar o seguinte, ó. Vamos pegar alguns exemplos, tá? Para você perceber a situação. Pega lá o CO2. O que a gente percebe primeiro na molécula de CO2? Ela tem uma simetria, ó. Se você traçar um eixo imaginário aqui, ó, ela é simétrica. Isso acontece também, por exemplo, em moléculas assim, ó, essa que você está citando, tá? Por que eu estou desenhando a molécula deitada desse jeito? Peraí, gente. Minha prancha, ela vai ficando torta, a prancha a gente vai escrevendo torto. Ó. Tum, FFF. Aqui. Por exemplo, tá? E o CH4, o próprio CH4. Ó, isso acontece com todas as geometrias, ó. H e H. Ó.
Geometria linear, 2 átomos iguais nas extremidades. Geometria trigonal, 3 átomos iguais nas extremidades. Geometria tetraédrica, 4 átomos iguais nas extremidades. Nas 3 situações, o μ resultante vale 0. Onde é que isso vai dar problema? Na bendita da piramidal. Porque quer ver um exemplo de piramidal que tenderia a ter essa situação? Pensa nisso aqui, ó. Amônia, tá? Tô pegando amônia. Foi essa piramidal que me confundiu, que Então. da 1 a 1B. Essa que me deixou meio confusa, mas é porque tem um par de elétrons livres? Exato. O fato de ter um par de elétrons, na verdade, assim, é um pouco de mentira que é por causa do par de elétron. Se você perguntar por que ela é polar, porque a resultante não dá 0. Por que a resultante não dá 0? Não é porque ela tem um par de elétron, porque o par de elétron está vazio. Então você não tem o vetor aqui, tá? Então, só esse caso que você tem que tomar cuidado. Um outro caso que também dá problema, né? A angular, como a água, ó. Você vê que na angular, ela tem uma certa simetria também, ó. Traça aqui a simetria da água que você vai enxergar bem, ó. Tá vendo? Ela tem uma simetria. O problema é que os vetores não têm como se anular por causa da geometria do ângulo, né? Tem uma frase que já caiu na Unicamp, no FUVEST, que fala assim: se a água fosse linear, não haveria vida no planeta. Discorra. Porque o que acontece? As nossas condições de pressão e temperatura no planeta favorecem o estado líquido da água, ok? Embora tenha regiões do planeta que a água está sólida, tem o vapor da água, mas basicamente ela é líquida na CNTP, na CATP. Mas ela é líquida porque ela é polar. Porque o fato dela ser polar faz com que as interações moleculares fiquem mais fortes. E isso acaba deixando ela presa no estado líquido. Se você imaginasse a molécula de água linear, o μ resultante dela daria 0. Aí tudo isso não aconteceria, tá bom? Entendi. Obrigada, prof. Dan, Oi. no caso da molécula da água oxigenada, é que ela em temperatura ambiente, em condições ambientes, ela desintegra, né? Vira água e O2. Isso. Como que seria, tipo, a ligação entre os oxigênios se rompe? Como que isso se dá? É um mecanismo de substituição. Eu não vou entrar nesse detalhe porque isso é uma coisa mais de ensino superior. Eu posso te explicar até uma parte da história. É um mecanismo radicalar que ocorre. A água oxigenada se transforma em radical livre, tá? Porque isso e também tem uma outra questão. Não sei se você já deve ter ouvido falar que o que faz essa reação acontecer basicamente é a luz, né? Por isso que os caras colocam água oxigenada em frascos opacos. E o que acontece? O problema é aqui, ó. Eu vou explicar duas coisas. A primeira é, por que ela é meio que reativa, né? Por que a água oxigenada é reativa? Essa ligação aqui é uma ligação instável, tá? Como é que eu posso te justificar essa instabilidade? São átomos iguais, então já não existe uma tendência muito grande, né, tirando o caso do carbono, e é uma ligação simples. Para o oxigênio isso não é uma coisa muito boa. Então, quando acontece da molécula absorver luz, a radiação vem aqui, ó, e quebra. Quando ela quebra, ela gera fotólise? É uma fotólise. E mais especificamente é uma cisão homolítica, tá? É uma cisão homolítica. A gente vai falar sobre isso quando for estudar mecanismo de reação orgânica um pouquinho, porque você tem 2 jeitos de quebrar uma ligação covalente. A cisão homolítica acontece basicamente quando a luz ou radiação eletromagnética, não precisa ser visível, né? Quebra essa ligação, só que acontece uma coisa bizarra, que é isso aqui, ó. Você gera 2 radicais livres. Espera aí. Caramba. Vou botar um mais aqui. Você gera o radical OH ponto. Tá vendo? É esse processo que dá início à decomposição da água oxigenada. Aí tem outras reações que acontecem. No final das contas, qual é o processo, né, de quebra dela? H2O2 virando água e O2, né, que é aquela reação que a gente conhece, bem característica. Sobre essa reação, deixa eu te contar outra coisa. Espera aí. Deixa eu descer aqui. Essa reação ela é muito boa para você aprender várias coisas sobre oxirredução. E o que acontece? Na química, essa reação ela é chamada de desproporcionamento. Desproporcionamento.
reacionamento, tá? Ou também chamada de auto-redox. O que acontece? O oxigênio, ele é encontrado na natureza, basicamente, com 3 NOx possíveis, tá? Tem um outro quarto que é uma exceção, mas enfim. Ou ele é ou ele é 0, ou ele é -1, ou ele é -2, tá? Muito bem. Sendo que vocês devem lembrar que a forma mais comum do oxigênio é o -2, tá? Uhum. Quando eu falo mais comum, significa a quantidade de moléculas que tem oxigênio, quase todos é -2. Aí você tem o 0, que é o O2, né? E o O3. E o -1 é um NOx que para o oxigênio não é muito legal. Não é que não é legal, não é comum na natureza. Muito poucas vezes você encontra ele com esse NOx. Só que qual que é o problema? Quando o oxigênio está com NOx -2, qualquer processo que ele venha a sofrer, ele vai ser obrigado a aumentar o NOx. Ele não tem como abaixar menos do que -2. Então, quer dizer, o oxigênio -2, ele tem uma tendência a sofrer oxidação. Tá? Quando o oxigênio tem NOx 0, como ele não tem como aumentar o NOx, ele só vai conseguir sofrer redução. Ok. Agora, a sacada é esse oxigênio. Por quê? Ele pode tanto oxidar como reduzir. Por exemplo, quando ele vai de -1 para 0, ele oxida. Tá? Quando ele vai de -1 para -2, ele reduz. Que é exatamente o que está acontecendo no processo de auto-redox, né? O oxigênio, ele simplesmente oxida e reduz. A gente só precisa tomar cuidado com essa frase, porque ela é um pouco perigosa, tá? Você fala, como assim o mesmo elemento oxida e reduz? Não, não é isso. O que eu vou fazer aqui para te mostrar? Eu vou fazer um balanceamento. Deixa eu pegar a borracha. Para você ver uma coisa. Ó, vamos balancear com o número inteiro que vai ficar mais fácil. 2, deixa eu ver, e 2 aqui. Tá. Olha só o que acontece na auto-oxirredução. Você tem 2 moléculas de água oxigenada formando H2O e O2. Muito bem. Aqui do lado dos reagentes, faz a conta comigo, você tem 4 oxigênios. Só que esses 4 oxigênios, todos eles têm NOx -1. Então, vou colocar aqui, ó, oxigênio -1, oxigênio -1, oxigênio -1 e oxigênio -1, tá? Se a gente fizer a contagem de átomos aqui, do lado dos produtos, você terá a seguinte situação. Bom, primeiro, lei das conservações, né? Eu tenho oxigênio -2, oxigênio -2. 2 aqui na água. E no oxigênio, nós temos o oxigênio 0 e o oxigênio 0. Então, o que dá para a gente começar a imaginar? Que no momento em que há a tal da a auto-oxirredução, o que vai acontecer? 2 oxigênios, deixa eu pegar outra cor aqui. Pronto. 2 oxigênios, imagina, por exemplo, esse e esse aqui, ó. Esses dois. Esses 2 oxigênios, eles vão, por exemplo, sofrer oxidação. Então, eles vão se transformar em 0. Então, vai acontecer isso aqui, ó. 2 deles vão sofrer oxidação. Então, estão perdendo elétrons. Mas todo elemento que perde elétron, perde para alguém que está ganhando elétrons. Quem vão ser os 2 átomos que vão ganhar os elétrons? São os 2 que estão aqui, ó. Eles estão indo de -1 para -2. Então, qual que é a brincadeira, né? Quando a gente fala que o processo ocorreu em auto-oxidação, é que um átomo de oxigênio oxidou para que outro átomo de oxigênio reduza, tá bom? Isso acontece com outros átomos, como, por exemplo, o cloro também, tá? Quando a gente for falar sobre ácidos e bases, eu vou falar sobre a atividade bactericida do hipoclorito, e aí eu comento isso. Tá bom, Yara? Então, assim, eu só vou deixar para lá o mecanismo, porque aí o mecanismo é bem intenso, tá? Você falou, um átomo de oxigênio oxidou para que outro pudesse reduzir. Tá, obrigada. Exatamente. Beleza. Vamos lá. A questão 3 é uma questão que eu coloquei para provocar, como diz o Rafa, eu gostei da frase dele, essa coisa que só professor de humanas pode falar, né? Ele vai lançar uma provocação. A provocação aqui é para a gente discutir um pouquinho a diferença de ionizar e dissociar, tá? Porque isso vai ser importante em outros momentos. Então, vamos começar pelo mais simples, né? A pergunta do exercício é a tal da provocação.
Que tipo de substância, iônica ou molecular, pode sofrer ionização na água? Né? Para a gente poder lembrar um pouco do assunto, vamos falar primeiro de dissociação. Dissociação. A dissociação, ela acontece em compostos iônicos. Tá? Vamos lembrar que compostos iônicos, quais são as características importantes deles, né? Eles têm uma estrutura cristalina, né? Um dos maiores assassinatos na química é dizer que NaCl é uma molécula. Aliás, se você quer saber como é que uma classe está de química, você solta essa. Ah, porque a molécula de NaCl. O cara que olhar aquilo e falar, ele sabe muita química. Porque a gente nem percebe, né? A molécula de água, a molécula do ácido, a molécula de não sei o quê, a molécula de sal. Opa, molécula de sal é feio. A estrutura cristalina, grosso modo, ela é formada por um cátion e um ânion. Na verdade, não né? Senão seria molécula. São cátions, ânions, cátions, ânions, cátions, ânions, cátions, ânions. Quando você põe na água, isso aqui simplesmente se separa. Positivo e negativo. Tá? Ou seja, dissociar significa separar uma coisa que já existe. Né? E aí tem toda aquela questão que a gente vai discutir no próximo assunto, que é interações moleculares, que o que faz os íons se manterem separados são interações moleculares com a água. Nesse caso, o que acontece? Vamos voltar aqui em cima, o cara já está dando aula de interação molecular. Ah, não tô nem aí. Ó, a água, ela tem essa região negativa e tem as extremidades positivas, né? Por isso que eu chamo ela de dipolo. Né? O que acontece? Você imagina essa molécula que tem os dipolos perto de um íon. Né? Vamos desenhar uma aguinha aqui para vocês lembrarem. Ó, imagina que a água seja assim. Ó. Opa, quero trocar de cor. Peraí. Aqui, pronto. Imagina que isso aqui seja água. Ó. Água. Aqui a parte negativa, aqui a parte positiva. Tá? Quando você coloca os íons em contato com a água, ocorre uma interação de cargas de sinais opostos. Então, os polos negativos da água começam a ficar para cá. Ó. Que é aquilo que a Yara perguntou para mim um dia, não sei se foi a Yara, mas eu acho que foi, da solvatação. Tá? A solvatação é um tipo de interação íon-dipolo. No ânion, você tem um alinhamento a partir dos polos positivos da água. Inclusive, os caras, quando a gente vai para o ensino superior, quando vai estudar a interação de fármaco com o organismo e tal, eles calculam até o número de moléculas de água que envolvem cada íon. Eles chamam isso de camada de solvatação. Tudo bem, essa parte é a parte fácil. Quem é que dissocia na vida? Qualquer composto iônico. Especificamente, eu queria que vocês guardassem sais e bases. Tá? São os compostos que a gente tem de muito famosos que dissociam em água. Agora, e a ionização? Vamos lá. Falta aqui. Ionização. Agora que a Yara perguntou o negócio do radical, puta, ainda bem que você fez essa pergunta. Bom, o que acontece na ionização? A ionização acontece com alguns compostos covalentes. Tá? Eu vou citar um grupo de compostos covalentes e um único isolado, que para vocês lembrarem. Tá? Que são exemplos que vale a pena guardar. Os ácidos diarrênios, tá? Os ácidos HCl, HNO3, sulfúrico, fosfórico, né? E a amônia ioniza. A amônia é muito interessante por causa da amônia. Tá? Tem um monte de coisa assim, sobre a amônia que a gente vai falar. Bom, o que acontece nesse caso? Diferentemente do iônico, onde, se a gente for analisar de forma mais fria, a água ela é um espectador do processo. Ela está ali, ela mantém os íons separados, porém ela não age quimicamente, ela não transforma ninguém. Ela está ali como um solvente. Né? Tanto é que vocês devem lembrar, na aula de ligação iônica, que eu também posso dissociar o composto sem ação da água. Eu posso aquecer até estourar o retículo cristalino. Aí
ele acaba dissociando. O problema aqui é o seguinte, na ionização, você tem um composto, tá? O composto ele não é iônico, então ele não é formado por íon, é uma molécula. Esse composto iônico, ele vai simplesmente reagir com a água. E desta reação ocorrerá a formação de cátion e ânion. Percebe a diferença? Ah, e aí, Danilo, o que vai acontecer quando tiver o cátion e o ânion ali? Solvatação de novo, isso não é o problema. A solvatação vai continuar aqui, ó. Tum, tum, tal. Beleza. O problema é o seguinte, como é que essa coisa que não era íon virou íon? Esse é que é o mistério que o Arrhenius não sabia, né? O Arrhenius não sabia como isso acontecia. Quando o Arrhenius faz isso, olha, gente, por isso que é complicado a gente... Ó, quando o Arrhenius escreve isso, ó, a gente precisa olhar com isso de uma forma um pouco crítica, né? Não é porque a gente está numa aula de exatas que, foda-se, exatas é isso aí. Para pensar um pouquinho. O que tem de estranho nesse processo? Primeiro, tem uma parte aqui que a gente até pode explicar. Quer ver o seguinte? HCl. Vocês manjam que aqui está rolando uma ligação covalente polar, não tá? Está rolando uma ligação covalente polar. Quando essa ligação quebrar, e aí você tem que imaginar o seguinte, essa ligação, se ela é covalente polar, significa que existe um polo negativo e um polo positivo, né? Nessa molécula, o polo negativo seria o cloro. E o polo positivo, o hidrogênio, tá? O que significa isso na prática? Que o par de elétron ele fica mais tempo perto do cloro do que do hidrogênio. Do cloro, do hidrogênio. Quando essa ligação quebrar, Yara, lembra que a gente falou lá em cima, deixa eu voltar um pouquinho, da cisão homolítica? Na cisão homolítica, o que aconteceu com o par de elétron? Cada átomo levou o seu, não é isso? Na cisão heterolítica, que é essa daqui, ó, cisão heterolítica, a proposta aqui é que na hora que a ligação estourar, o par de elétron vai ficar com quem for mais eletronegativo. Então, o que acontece? O cloro, ele já tem, originalmente, na sua camada de valência, ele já tem 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Essa carga negativinha aqui, ó, opa, peraí. Essa carga negativinha aqui, ó, essa aqui, ela existe por causa do elétron que era do hidrogênio, e na hora que a ligação quebrou, o hidrogênio ficou pelado, sem elétron, sem elétron. Tá? E o que tem de estranho nessa equação, que eu estava falando que a gente precisa analisar ela com uma forma um pouco crítica? Isso aqui é instável. É um próton, gente. O que é o que é? O que é um hidrogênio com carga positiva só? É um próton. Né? Foi justamente esse ponto na teoria que quando o Bronsted olha para isso, ele fala, meu, isso aqui está estranho. E aí surge o conceito de Bronsted-Lowry, para explicar que, na verdade, não é que o ácido libera o hidrogênio, ele transfere o hidrogênio para alguém. Ou seja, a água aqui, ela não é um mero solvente. Ela está agindo como um reagente. E eu posso provar para vocês isso com um argumento muito simples. Você consegue dissociar um iônico sem água? Sim. Consegue dissociar um iônico sem água? Sim. Você consegue dissociar um ácido sem água? Não. Não dá. Composto que tem ligação covalente, quando ioniza, é só na água. Porque ele precisa da água, porque a água ela vai se chamar, né, pela teoria de Bronsted, um aceptor de próton. Aceptor de próton. Tá? Que é o famoso H+, proposto na teoria de Bronsted-Lowry. Tá bom, gente? Então, é basicamente isso a diferença de dissociar para ionizar. Perguntas? Essa cisão heterolítica só vai acontecer quando os átomos tiverem uma diferença de eletronegatividade, né? Isso. Olha que lindo Senão isso, sempre Yara. vai ter a formação de radical livre, né? Exatamente. Se for homolítica.
Então tá. Exatamente. Outra coisa que eu queria comentar sobre isso é que essa é uma das explicações, por exemplo, para a seguinte coisa. Deixa eu pegar um ácido carboxílico aqui. Vamos pegar um conhecidaço, vai, o acético. Se a gente olhar para o ácido acético, olha como uma coisa vai puxando a outra. O ácido acético é um ácido. Então, pela teoria de Arrhenius, ele é um ácido porque ele libera H+. E aí muitos alunos perguntam assim, Danilo, mas quantos hidrogênios ele libera? Só um, só esse aqui. Ah, mas espera aí, o cara tem 4? Isso é uma coisa, tipo, o aluno não entende. O cara tem 4 hidrogênios, então ele devia ser um tetraácido. Mas ele é classificado como monoácido. E eu não vou nem entrar no mérito de ser fraco ou forte. O que acontece? Para que o hidrogênio saia na forma de H+, a cisão precisa ser heterolítica. Só que a cisão só vai ser heterolítica se existir uma diferença de eletronegatividade mínima. Como é que esse hidrogênio daqui, ó, vai sair sem o elétron? Se a ligação com ele com o carbono é praticamente apolar. Não tem uma diferença de eletronegatividade substancial para os elétrons VUP serem arrancados. Por isso que a gente costuma dizer que nos oxiácidos, que a gente representa dessa maneira genérica, os únicos hidrogênios ionizáveis estão ligados ao oxigênio. Porque o hidrogênio, para conseguir se ionizar, ele precisa estar ligado a um átomo que já esteja forçando isso. A hora que a ligação estoura, ele perde o elétron. Tá? E aí, na contrapartida disso, foi o que a Yara acabou de comentar. A cisão homolítica, ela vai acontecer geralmente com átomos iguais, tá? Só que tem um detalhe, viu, Yara? Que a gente chega na orgânica, depois a gente costuma dizer que quando você chega na orgânica, você descobre que você não sabe química. Porque você pode ter ligações do tipo CCl sofrendo cisão homolítica, tá? Só que aí o problema é outro. Quando, essas ligações, para que elas cindam, né, homoliticamente, você precisa de radiação em cima dela. Então aqui é só ultravioleta. Por isso que o ultravioleta é muito perigoso. Ultravioleta é radiação que tende a formar cisão homolítica. Então você imagina um tecido da tua célula, DNA, recebendo ultravioleta. Aquilo vai gerar radical livre dentro da célula. E é por conta disso que se associa muito as radiações a potenciais problemas com câncer. Tá bom? É por causa da orgânica mesmo que eu perguntei isso pra você. É foda, orgânica, gente, olha. Nossa. Vamos lá. Dan, eu não entendi essa parte de aceptor de prótons. O aceptor de prótons... Bom, primeiro eu preciso te perguntar uma coisa. Você sabe o que eu quero dizer quando eu falo a palavra próton? Bom, no caso do hidrogênio, você falou porque como o hidrogênio só teria um elétron e ele perdeu esse elétron para o cloro, então, ele ficaria somente com o próton. Então isso é importante. Toda vez que eu falar a palavra próton, tirando uma aula de atomística, eu estou me referindo ao H+. O que acontece? Aí o Bronsted ele vai propor a seguinte explicação. Olha, a água ela é importante. Por quê? Se você analisar a estrutura dela, agora eu vou explicar a história do aceptor de próton. Cissa, a Valentina, você se agasalha, hein? Se agasalha, tá? Se você for sair, se agasalha. Ó, vamos lá. Aceptor de próton. H+. Vamos lá. Vamos olhar para a água. Tá. A água, ela tem 2 pares de elétrons sobrando, certo? Então, ela está estabilizada, só que ela tem os pares de elétrons. Os pares de elétrons fazem com que o oxigênio possa fazer dativas. Muito bem. O que acontece? Quando o ácido estoura aqui, o hidrogênio sai. De fato, ele sai. Só que para o Arrhenius, o hidrogênio ficava assim, de boa. O Bronsted vai dizer, não, esse cara precisa de um par de elétron para estabilizar. Ele não tem um orbital vazio aqui, ó. A distribuição desse cara não é 1s0. Ele tem um orbital aqui vazio. Ele precisa de um par de elétron. É justamente onde a água entra. Isso aqui vai reagir com água. E aqui vai rolar uma dativa, ó. Aí você tem isso, ó. H+, e os 2 hidrogênios aqui. Ai, nossa, peraí. H e H. É o famoso íon H3O+. Tá? Então, o que a gente chama de aceptor de próton num contexto geral?
qualquer substância capaz de sequestrar o hidrogênio proveniente de um ácido. Entendeu? Aí você fala assim, mas é só a água que faz isso? Não, a gente está falando da água porque está falando de dissociação na água aqui. Mas a amônia pode sequestrar próton. Qualquer elemento que tenha par de elétron sobrando pode usar esse par de elétron para estabelecer uma ligação dativa. Uma vez que ele faz esse estabelecimento, ele é um aceptor de próton. Eu não sei se foi a Maria Clara que perguntou isso, eu acho que foi pela voz. Isso aqui é o que se chama de base de Bronsted. Base de Bronsted. É o cara que pega o hidrogênio proveniente do ácido. Tá bom? Entendi, obrigada. Tá bom. Vamos continuar. A fórmula estrutural das moléculas de nitrogênio e de hidrazina seguem o modelo do octeto. Escreva as respectivas fórmulas estruturais. Bom, a do nitrogênio a gente já escreveu. Certo? A da hidrazina a gente vai ter que se virar aqui para montar ela, tá? Bom, gente, eu tenho... O elemento central é o hidrogênio, né? Como eu tenho dois nitrogênios, perdão, eu vou ter provavelmente um nitrogênio ligado a outro, certo? Considerando que a gente já sabe, né? O nitrogênio faz 3 covalentes. E se precisar, ó o parzinho de elétron aqui, ó. Base de Bronsted, tá? Deixa eu contar um negócio pra vocês. Por isso que o professor de biologia chama base nitrogenada de base nitrogenada. Porque ela é base. Ela tem o poder de... O DNA é uma substância de caráter básico, né? Se você pensar quimicamente falando. Porque está cheio de bases nitrogenadas. Adenina, citosina, guanina, timina. Todas elas têm os nitrogênios, tá? Por isso. Bom, voltando. Aí, o que deve estar acontecendo aqui? Eu vou colocar uma ligação simples, né? O hidrogênio, ele é um elemento de extremidade. Então, como eu tenho 4 hidrogênios, ó, 1, 2, 3 e 4. 1, 1 e 2. Aqui. Prontinho. Tá? Então, eu tenho a estrutura da hidrazina e do nitrogênio. Aí, a gente pode até dar uma viajada aqui, como se a gente nunca fizesse. Espera aí. Ó, como é que é a geometria desse negócio? Jesus amado. É meio difícil imaginar, mas vamos tentar pensar assim, ó. Vamos pegar esse nitrogênio aqui e imaginar que ele é uma pirâmide. Ele é uma piramidal, ó. Tem um par de elétron aqui, então eu vou começar desenhando assim, ó. 1, 2 e 3. Tá? Vamos colocar um hidrogênio aqui, ó. Lá atrás. Vou colocar um hidrogêniozão aqui na frente. E aqui eu vou colocar o NH2. Olha que treta. N. Tá? E agora eu vou ter que dar um jeito de desenhar uma outra pirâmide aqui. Tá? Os outros 2 hidrogênios, então, por exemplo, eu podia fazer assim, ó. Tentar desenhar um negócio para dentro e um outro para fora aqui. A gente já começa a perder a coordenação para poder desenhar a pirâmide. Tá? Então, você teria uma pirâmide conectada a uma outra pirâmide. Esse tipo de geometria, gente, pode ficar sossegado que, primeiro, não tem nome, tá? E segundo, o vestibular nenhum vai te pedir para desenhar ou apontar, a não ser que ele desenhe na tua frente. Olha, qual é das alternativas abaixo a mais provável? Aí você vai ter que ter uma noção espacial legal. Você vai ter que enxergar que é uma pirâmide, basicamente conectada numa outra pirâmide. Tá bom? Aí o item B, peraí, ele pergunta aqui, ó, no item B. Em qual das duas moléculas a distância de ligação NN é menor? Justifique a sua resposta. Bom, aquilo que eu tinha falado para vocês, né? A ligação menor é aquela que interage com o maior número de orbitais. Então, vamos escrever assim, ó. Só uma anotação para quem quiser guardar, tá? Menor comprimento de ligação está diretamente relacionado a maior número de orbitais sobrepostos. Orbitais sobrepostos. Traduzindo. Vamos lá.
O nitrogênio. O nitrogênio, ele é 1s2, 2s2, 2p3, ok? Eu vou desencanar desses elétrons aqui, porque eles estão emparelhados. Agora, os 3 daqui estão sozinhos, um em cada orbital. Lembra da aula de hibridização? Px, Py e Pz. Então, quer dizer, se eu imaginar o nitrogênio como sendo um átomo, com 3 elétrons disponíveis, eu teria a seguinte situação, vê se você concorda, tá? Eu tenho um elétron no orbital p, x, então isso aqui é um orbital px. Eu tenho um elétron no orbital py, e o terceiro elétron seria o orbital pz. Tá? É mais ou menos uma coisa assim, ó. O meu desenho tá horrível, mas a mão talvez ajude mais, tá? Então você tem aqui o orbital x, vamos apontar aqui com a minha mão, ó, orbital x, tá? Orbital y e orbital z. Agora você imagina 2 nitrogênios fazendo isso. 2 nitrogênios fazendo isso, ó. Então você vai ter, vou desenhar aqui. Aqui um outro nitrogênio. Primeira ligação, orbital x com orbital x. Percebe que nesse caso a sobreposição dos orbitais vai ser frontal. Então aqui você terá uma sigma. Tá? Essa é a primeira ligação, sigma. As outras duas ligações que você tem que fazer, elas serão laterais. Ó, os orbitais y vão se encontrar lateralmente. Aqui, ó, y com y. Então aqui você tem uma ligação π. Tá? Então você tem uma sigma no eixo x, uma π no eixo y. E a terceira ligação, ó, a tripla, também é uma π. Aqui, ó. Aqui, y, opa, z, né, perdão, z e z. Você tem a sobreposição lateral também. Então, é aquilo que a gente resumidamente escreve, né? Tum, 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 e assim. Por que que essa ligação é tão pequena? Gente, vocês imaginem, porque uma coisa é um átomo fazer ligação simples. Quando ele se propõe a fazer dupla e tripla, por causa dos encontros serem encontros laterais, esses átomos precisam se aproximar muito. Uma coisa é você aproximar os dois orbitais assim, ó. Outra coisa é você se propor a que eles se aproximem assim. Quando a aproximação é lateral, ela vai precisar de uma distância menor. E isso acaba se refletindo no comprimento de ligação, tá bom? Deu para entender mais ou menos? Ficou meio estranho com essa mão mexendo para lá e para cá. Tá? Então, em qual das duas moléculas a distância de ligação é menor? Justifique. Vamos escrever aqui. Ah, tá, eu já escrevi, né? Menor comprimento de ligação. Então, esse comprimentinho aqui, ó, vamos chamar de D1, ele é um comprimento maior do que esse daqui, ó. Menor, perdão, né? D2, ó. O comprimento da ligação simples, ó, D2 é maior que D1. Tá bom? Perguntas. Vamos lá. Determinar a geometria e polaridade das moléculas. Aqui eu vou dar uma aceleradinha, qualquer coisa vocês me gritem aí. PCl3. Bom, a gente já fez o acho que já fizemos o PF3, sei lá no comecinho. Tá? Então, ó, elemento central. Par, 1, 2, 3. Tá? 4 nuvens, só 3 cheias. Então você vai ter isso aqui. Você tem P, um par de elétron, 1, 2 e 3. Pronto. Tá? Aqui um cloro e aqui um cloro. Tá? Fazendo rapidamente isso na cabeça, você imagina uma pirâmide, e nos pés dessa pirâmide você tem os átomos mais eletronegativos. Então o polo negativo dela está aqui embaixo, tá? Nesta região aqui, ó. Esta região toda é o polo negativo dela, tá? Isso aqui menos negativo. O polo positivo está aqui. Aqui. Beleza? Então é piramidal polar. Uma molécula, opa. Piramidal polar.
Veio junto. Beleza, então piramidal. Polar. H2S, primo da água, né? Por favor. Ó, o enxofre, ele tem a mesma configuração do oxigênio. Estou colocando os dois um do ladinho do outro, só para a gente se ligar. Ó. Isso ajuda, né? É aí que está a importância de você, por exemplo, ouvir que elementos da mesma família têm propriedades parecidas. Uma das propriedades é a tendência de formar moléculas com a mesma geometria. Então, tipo assim, se a água é angular, por que o H2S não será, né? Ó, H2S, tá? Beleza? Obviamente, o polo negativo aqui, o polo negativo, ele está no enxofre, tá? Porque, assim, o enxofre, ele é um átomo com eletronegatividade baixa, mas perto do hidrogênio, né? Então, aqui, mais. E aí, uma coisa que a gente vai discutir também é que quando você vai comparar as moléculas uma a uma, né? Veja como o desenho ele é meio traiçoeiro, ó. Você tem isso aqui e isso aqui também. Só que a polaridade das moléculas é diferente. Por quê? Quando você aplicar o resultante de vetores na molécula da esquerda, a resultante vai dar para cima. Mi resultante. Indicando que o polo negativo é exatamente o polo da molécula, o polo do enxofre. Agora, quando você faz a mesma conta para a água, o vetor também está para cima, só que ele é muito maior. O módulo do vetor é muito maior. Por que isso? Porque lembra que o módulo do vetor ele tem a ver com a diferença de eletronegatividade. Em outras palavras, o oxigênio puxa os elétrons com mais intensidade do que o enxofre. Então, mesmo a gente olhando para a geometria, você precisa pensar na diferença de eletronegatividade para justificar, por exemplo, por que a água faz ponte de hidrogênio e por que o H2S não vai fazer. Tá? Depois, na próxima aula, a gente comenta. Bom, o item C, a gente vai pela hibridização. Ó, o carbono aqui está ligado a 2 hidrogênios e um O. Tá? Então, você teria uma situação assim, né? Quais são os carbonos previstos pela teoria da hibridização de orbital? Você tem o carbono sp3, aqui. Você tem o carbono sp2, e tem o carbono sp, que pode ser sp com duas duplas, ou com tripla e simples. O mais importante da gente perceber aqui, porque a gente está falando de geometria molecular, né? E tem outras questões. É o número de ligantes, gente. Ligantes. Ligante é diferente de ligação. Um ligante é um átomo que está ligado ao carbono, óbvio. Então, se você pegar aqui, por exemplo, o carbono sp3, ele tem 4 ligantes. Ou seja, ele está aqui, ó, um carbono, um aqui, outro aqui, outro aqui. Esse aqui, ó, é o carbono da isomeria ótica, tal do carbono que pode vir a ser quiral. Esse carbono aqui, ele só tem 3 ligantes, porque com um átomo ele faz dupla. Então, ele tem um ligante aqui, um aqui e outro aqui. 3 ligantes. Ligantes. E os 2 carbonos sp, opa, se caracterizam por estar ligados a apenas 2 ligantes. Tá? Por que isso é legal de você guardar? Porque se você guarda isso, você grava direto a hibridização com a geometria. Porque para pensar, gente, e aí tem uma outra coisa, né? O carbono nunca vai deixar a nuvem vazia, hein? Carbono não deixa a nuvem vazia. 4 ligantes, 4 nuvens, tetraedro. Sem pestanejar. 3 ligantes, 3 nuvens. Plana, trigonal. 2 ligantes, não importa se são 2 duplas ou uma tripla e uma simples, linear. Linear. Tá? Beleza? Aí, qual que é a sacada? Se você descobrir aqui, ó, o carbono está com 3 ligantes, ó. Se você olhar para a molécula, ele está com 2 hidrogênios e um O. Então, ele tá exatamente nesse caso aqui, ó. Vou botar um O aqui, um hidrogênio e outro hidrogênio.
tá? E aí, para encerrar essa discussão do carbono, aqui eu posso explicar para você o porquê da palavra saturado, né? A gente aprende na orgânica que um carbono saturado é o que só faz ligação simples. E de fato é verdade, né? Mas a palavra saturado não tem a ver com só fazer ligação simples. A palavra saturado tem a ver que o número máximo de átomos que você vai encontrar em volta do carbono são 4. Então, esse é o carbono saturado. Qualquer carbono que tenha menos do que 4 ligantes é um carbono insaturado. Tá? Por isso que a gente acaba associando, né, a palavra saturado com as ligações simples. Mas se você for procurar na origem do termo, né, do porquê que eu chamo de saturado, é justamente porque é o número máximo. Você nunca vai encontrar por exemplo, o carbono não faz elemento central com 5 nuvens. Não tem como. Ele só faz até 4. Tá? Beleza? CH4 e CH3Cl. Opa. Bom, aqui não sei se vocês percebem. Aí. Pronto. Meu, acabei de receber um aviso aqui. Louco isso. Os participantes da reunião estão aguardando você. Entre na sala. Ah, tá bom. Já estou na sala. Enfim. Ó, aqui, CH4 e CH3Cl. 4 nuvens, né, gente? Então não tem muito o que pensar. Ó. 1, 2. Opa. 3 e 4. Tá, eu não vou perder tempo com o CH4, gente, porque a gente discutiu ele lá em cima, né? No CH4, você teria, só para a gente comentar, você tem aqui, ó, um hidrogênio para frente e um lá atrás, tá? É aquilo que a Maria Clara tinha perguntado, se não me engano. Ó, uma molécula que tem 4 átomos iguais nas extremidades. A soma vetorial vai dar 0, tá? Só que nesse caso, os vetores estão todos apontando para dentro. Não sei se vocês percebem isso. Por quê? Porque na ligação CH, o carbono é mais eletronegativo. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar... Então, ó, vamos escrever só aqui para a gente não se perder. CH4 tem Mi resultante igual a 0 e é apolar. Ah, eu esqueci de fazer isso com a de cima, né? Deixa eu ver. Espera aí. Com a de cima. Depois eu faço com a de cima. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um hidrogênio. Tirei um hidrogênio e vou botar um cloro. Pronto. Agora já era. Percebem a situação? O que vai acontecer nesse caso? Aqui eu vou parar um pouquinho para desenhar. Aqui você tem ligação CH, CH e CH. Os 3 vetores estão apontando para cima, porque o carbono é mais eletronegativo. Então, eles estariam apontando para o centro do tetraedro. O que acontece? Você tem um outro vetor aqui para cima, que é o vetor do CCl. Então, é muito fácil a gente imaginar que o polo negativo da molécula está aqui, ó. Opa. O polo negativo ele está aqui, ó. Está na região do cloro, por conta de toda essa puxação de vetor para cá. E o polo positivo está aqui embaixo. E a gente percebe bem a coisa do termo polo, né? Porque você percebe que um polo está realmente do outro lado do outro. Porque, afinal de contas, não seriam polos, né? Tá? Então, o CH3Cl, que é o cloreto de metila, né? Ou clorometano, é um Mi resultante diferente de 0. Portanto, é polar. Tá bom? Beleza. Questão 6. Elaborar as ion fórmulas dos compostos iônicos. Opa, essa expressão é importante. Porque se eu já leio composto iônico, eu já penso em cristal. Né? Todos os compostos iônicos são formados por cristais, retículo cristalino.
Nossa, o que é isso? Cristal. Tudo bem. E aí, automaticamente, olha a segunda pergunta que ele faz, gente. Identificar a geometria. Não tem geometria. Se é cristal, não tem geometria. Tá? Então, mas professor, então o que eu vou fazer? Você vai simplesmente pensar... Lembra que nos cristais você tem cátion junto com ânion. Só que tem um detalhe. O cátion é positivo, ok. O ânion é negativo. O cristal, ele tem uma carga total igual a zero. Ele é neutro. Embora seja formado por pequenos fragmentos de íons, de carguinhas, a somatória do corpo, macroscopicamente falando, é zero de cargas. Muito bem. Então, o que eu sei? Aconteça o que acontecer, a soma de cargas tem que dar zero. Então, é aqui que entra a ideia de NOx. Né? Por exemplo, o sódio estabiliza perdendo um elétron. Já o flúor estabiliza ganhando um elétron. Então, para que um cátion mais 1 se una a ânion menos 1, de tal maneira que a carga seja zero, a proporção tem que ser de 1 para 1, certo? Portanto, NaF. Acabou. Tá? Isso é para dar um... Oi, a gente está falando de ligação covalente, né? Do nada, pum, iônica. B. Oxigênio e lítio. Mesma coisa. O lítio, metal da família 1A. Oxigênio calcogênio. Né? Ele tem 6 na camada de valência, estabiliza então recebendo 2. Olha lá. Como é que a gente faz o cristal ter uma carga TOT igual a zero? Para que a carga total seja zero, eu preciso de sei lá quantos oxigênios, mas para cada oxigênio eu vou precisar de 2 lítios, para que a soma das cargas dê zero. Então, na hora de representar, eu ponho Li, né? Primeiro o cátion, 2, e aí, ó, pronto, óxido de lítio, tá? Vê a diferença, aqui não tem nada a ver com o exercício, mas a diferença disso e disso, ó. Isso aqui é o... Peraí. Isso aqui é o óxido de lítio. Certo? Esse aqui é o peróxido de lítio. Tá? O prefixo per, que a gente usa, por exemplo, para ácido também, né? Ácido perclórico, ácido permangane, permanganato. O prefixo per, ele é usado na química para fazer referência que o elemento está com o NOx acima do normal. Que louco isso, né? Porque assim, qual que é o NOx do oxigênio? Normal, entre aspas, menos 2. O NOx menos 1, porque se fala assim, isso aqui, ó, é o oxigênio ligado a um outro oxigênio, esse cara tem carga menos 1 e esse cara tem carga menos 1. Então, cada oxigênio aqui tem carga menos 1, ó. Então, ele está com o NOx acima do normal, tá bom? No item C, ele quer que a gente preveja alumínio e enxofre. Tá bom. Alumínio, metal doador, 3 elétrons. Tá? Família 3A. O enxofre, A metal, ele é primo do oxigênio. Então, a tendência do oxigênio, ó, a tendência do oxigênio é assumir NOx menos 2. Não é isso? Aqui, 2 menos. Gente, olha que louco isso. Vocês já devem ter ouvido falar em biologia da ponte de disulfeto? Não sei se já ouviram. A ponte de disulfeto, ela faz, é um tipo de interação entre átomos, é uma ligação química, tá? É uma ligação química. A gente chama de ponte, mas ela não é que nem a ponte de hidrogênio. A ponte de sulfeto, ela é assim, ó. Olha a semelhança dos trem, gente. Tá? Cada um lá com as suas propriedades, uma coisa. Não estou dizendo que peróxido é a mesma coisa que isso, mas você percebe que o comportamento químico do elemento ele é reincidente por causa da família, né? A família ela vai dar alguns padrões de comportamento. Então, ó, o oxigênio pode formar O2-? Pode. O enxofre pode formar S2-? Pode. O oxigênio forma esse grupo estranho, que eu chamo de peróxido?
Forma. O enxofre forma esse? Também forma, tá? É nesse sentido. Aqui, qual é a proporção, gente? A proporção deve ser 2 de alumínio para 3 de enxofre, né? Quando você usar 2 alumínios, você está doando 6 elétrons de um lado para o outro, né? Se cada alumínio perde 3, 2 alumínios perdem 6 elétrons. Esses 6 elétrons vão ser recebidos por 3 enxofres. Então, você tem a íon fórmula Al, vou colocar os dois em amarelinho aqui, ó, Al2, S3, tá? Sulfeto de alumínio. Beleza. Vamos lá. 7. Deixa eu ver só como é que tá aqui. Ah, tá, beleza. Tá, beleza, tá acabando. A questão 7, a gente discutiu tanto sobre isso que eu acho que agora vocês vão responder com mais facilidade. Aqui o problema é discutir quem é mais polar que quem, né? E aí, evidentemente, para fazer essa comparação, a gente precisa pegar moléculas de mesma geometria, tá, gente? Não dá para você, por exemplo, comparar a polaridade de uma molécula linear com uma angular, isso já é um pouco mais complicado. Mas é uma outra questão que pode aparecer. Ele compara, ele pega algumas moléculas com geometrias idênticas e começa a fazer essas comparações. Então, ó, aqui nós temos 3 casos de moléculas que são lineares. Tá? E, bom, beleza. Para você descobrir qual é mais polar, você precisa saber quem é que tem o Mi resultante maior. Bom, grosso modo, do que depende o Mi? O Mi ele depende da diferença de eletronegatividade. Porque é justamente a diferença de eletronegatividade que está atrelada ao módulo do vetor, né? Porque assim, a direção e o sentido desse Mi vai depender bem da geometria da molécula. Ah, então o Mi está para lá, ou está para cá, ou está para cima, tal. O problema é o tamanho dele. Então você tem molécula de HF, HBr e HCl. Todas elas são lineares. Então você teria um vetorzão, um vetor menor e um vetor menor. Tá? Todos esses vetores estariam apontando diretamente para o elemento mais eletronegativo. Assim. Tá? Vou fazer uma ligaçãozinha covalente aqui, ó. Isso aqui é a molécula, tá? Imagina que o átomo da esquerda é o hidrogênio, e aqui você tem o halogênio, que pode ser flúor, cloro, bromo ou iodo. Tá. Aqui é só flúor, cloro e bromo. Bom, quando é flúor, a diferença de eletronegatividade é maior. Quando é cloro, um pouquinho menor, e o bromo dos 3 é o que tem menor eletronegatividade. Ô, gente, justamente por isso que o HF faz ponte de hidrogênio e os outros não. A ponte de hidrogênio, que a gente vai discutir no próximo assunto, ela vai surgir quando essa polaridade da molécula é muito brusca. A ponte de hidrogênio ela pode chegar a valer, em termos de intensidade, 50 vezes mais do que um dipolo permanente, por causa da polaridade muito intensa, tá? Tanto é que você só vai ter formação de ponte de hidrogênio quando a ligação for de hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, que não à toa são os elementos mais eletronegativos, tá? Então, Mi1, aqui só para colocar, Mi2 e Mi3. Tá bom, gente? Deu para entender o lance? Aí a gente vai extrapolar isso para as outras. Ó, aqui é bem simples também. A gente já discutiu agora há pouco, né? H2S e H2O. O H2O é mais polar. Já vou escrever aqui. Tá? Para quem não viu isso, porque não estava na aula ou caiu, eu não estou nem percebendo quem está entrando e quem está saindo da aula. Quem está entrando eu consigo perceber, né? Mas quem está saindo não. A gente discutiu isso aqui, ó. Foi exatamente a discussão. Eu já aproveitei o ensejo para discutir aqui em cima, tá? Peraí. Vou continuar aqui. Aí aqui eu tenho duas piramidais, né? Não sei se vocês estão ligados no esquema aqui, ó. As duas são piramidais, tá? Você tem aqui o elemento de cima da pirâmide é o fósforo ou o nitrogênio, né? Então você tem aqui o elemento, tá? Vamos desenhar aqui as ligações. 1, 2 e 3.
Pronto. E aqui você tem o par eletrônico, né? A nuvem, ó, vazia. Tá? Aqui você tem hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Tá? Olha, você tem vetores apontando tudo para cima, né? Dentro da pirâmide, vetores todos apontando para cima. Então eu vou escrever aqui que o Mi, esse aqui é o Mi da molécula de NH3. Tá? O vetor está apontando para o nitrogênio. É aqui que está o polo negativo da amônia. E os hidrogênios estão constituindo o polo positivo. Tá? Aqui, se eu comparar, se eu tirar o nitrogênio e colocar um fósforo, o vetor cai. Ó. Esse aqui é o vetor associado à presença do fósforo na molécula. Tá? Esse vetor ele é menor em módulo, ou seja, em tamanho, porque, em outras palavras mais simples, porque o fósforo puxa com menos intensidade os elétrons do que o nitrogênio. Tá bom? Beleza. Questão 8 é uma questãozinha marota. Ela é um casinho bem rodapé de caderno. O ozônio, ele é formado, o O3, né? Ele é formado por ligações apolares. E, no entanto, apresenta ligeira polaridade. Então, esse é um tipo de questão que geralmente o aluno olha, eu pensaria assim, porque eu sou meio inseguro. Eu olharia e falava, eu nunca vi isso na vida. E aí bate o desespero. Fudeu. Porque assim, tem aluno que já ouviu. Mas isso não é uma coisa que se ouça assim. Se você não ouviu, não acha que você está fora da casinha. Aí você fala, não, peraí, então, eu preciso acreditar no que ele está falando. O ozônio, ele é polar, ele fala que é uma polaridade discreta, pequenininha, mas ele é formado por ligações apolares. Então, se eu não sei nada sobre esse assunto, o que eu vou buscar? Onde eu sei. Nunca ouvi falar do ozônio, mas eu tenho que determinar a geometria, porque a gente percebe que, no final das contas, gente, o que vai dizer se uma molécula é polar ou não é a soma vetorial, tá certo? Se você tem soma vetorial, ou tem alguma coisa, uma nuvem eletrônica sobrando, a tendência é que a molécula vai ser polar, como a gente já tinha discutido agora há pouco. Muito bem, vamos para a molécula de ozônio. A molécula de ozônio, ela funciona assim. Você tem o oxigênio, né? Que pode fazer 2 covalentes e 2 dativas, né? Então, os elétrons emparelhados fazem covalentes, ou coordenadas, né? E aqui você tem as covalentes comuns. Eu não sei se vocês já viram a estrutura do ozônio, mas no ozônio você tem isso aqui, ó. O, dupla O, né? Que eu vou estabilizar os 2 elétrons dos 2 oxigênios. Só que daí o que vai acontecer? Esse oxigênio vai ficar com o elétron sobrando e esse também. Opa. Peraí. 2, 4. Tudo bem? Para eu colocar o terceiro oxigênio aqui, não tem outra saída, gente. É da ativa. É da ativa. Aí. Vamos fazer aqui a da ativa. Ah, não, peraí. Deixa eu colocar aqui os elétrons. Ó, esses que eu vou colocar em azulzinho são os elétrons do oxigênio dele mesmo. 6 elétrons, tá? Aqui, eu tenho isto, ó. Beleza? Então, nós temos, do ponto de vista estrutural, né? Sendo mais simples. Isto, tum, isto, tum, e isto. E aí é que vem a sacada da história. Por quê? A geometria da molécula é determinada pelo elemento central, que é este oxigênio aqui. Só que percebam que no momento em que o oxigênio estabiliza o outro, da direita, por dativa, sobra uma nuvem eletrônica. Sobrou uma nuvem eletrônica. Essa nuvem eletrônica faz a molécula virar angular. Então você tem uma situação assim, ó. Tem isso aqui. Pronto. Você tem isso aqui, ó. Tá bom? Aí você fala, Danilo, cadê os vetores? Não tem vetor. Não tem vetor. Não tem vetor porque aqui você tem uma ligação apolar, aqui você tem uma ligação apolar, então tecnicamente não tem ninguém puxando elétron. Nesse caso, como é que a gente vai avaliar se ela, como é a polaridade? Porque assim,
ele já está afirmando que ela é polar. O cara escreve assim no exercício: está errado o enunciado, não é verdade. Não, ela é polar. Ó. Olha, aqui é um tipo de assunto, é um tipo de situação que você tem que meio que forçar a barra. Por exemplo, o que eu posso considerar que vai dar polaridade para a molécula se você não tem vetor? Eu vou olhar para a nuvem eletrônica. Eu vou olhar para a nuvem eletrônica. Ah, professor, o oxigênio tem uma nuvem eletrônica, tá? Esse aqui tem uma nuvem eletrônica. Agora, e esses outros? Tem nuvens eletrônicas em quantidades diferentes. Então, nesse caso, o que vai provavelmente fazer o ozônio ter a tal da ligeira polaridade? O fato de que, na região inferior da molécula, você tem um maior número de nuvens eletrônicas. Tá? Então, provavelmente, a gente não teria como calcular isso, mas provavelmente a gente imagina que aqui você tem uma concentração de elétrons, e aqui, maior do que aqui em cima. Então, provavelmente você tem aqui uma região de um polo negativo bem discreto, e aqui, consequentemente, um outro polo, que aí já não é mais negativo, positivo, também bem discreto. Então, por exemplo, como é que eu poderia responder uma questão dessa numa prova discursiva, tipo Unifesp, Unesp? A primeira coisa que eu faria é montar a geometria. Então, eu escreveria ele assim: para analisarmos o ozônio, considere a geometria. Pum, coloquei. Agora eu escrevo assim: observamos uma distribuição eu vou usar a palavra não no sentido literal, mas heterogênea. Vocês já vão entender por quê. De nuvens eletrônicas na molécula. Vírgula. O que determina. Opa. Opa. Meu Deus. O que determina a existência de dipolos. Tá? Notem que o exercício, por estar afirmando que a molécula é polar, ele meio que direciona a sua resposta. Tá bom? Tudo bem, gente? Essa daqui era mais delicadinha. Bom. A química é muito bonita mesmo, hein? Ai, é maravilhoso, né? Gente, assim, eu sei que vocês não ligam muito para isso, mas assim, por mim, eu ficava aqui até as 4 da tarde. Sério. Ainda mais que eu dormi Não bem. é tanto assim também, professor. É que eu não tenho mais nada para fazer, é por isso. Vocês têm coisa para fazer. Vamos lá. As questões 9 e 10, deixa eu ver. Elas são as questões que você vai olhar e falar assim: ah, então é por isso que eu preciso aprender polaridade. Tá? O caminho é árduo, mas agora você vai sentir o punch da coisa. Uma das coisas que a gente estuda muito na química é o problema da isomeria, né? As isomerias. E é muito difícil a gente explicar para um aluno, por exemplo, por que um isômero cis é diferente de um isômero trans. Ele olha para aquela figura, você pergunta, o aluno fala: ah, tá, entendi, mas não entendeu porra nenhuma. O problema é que para você provar que duas substâncias são diferentes, você precisa provar que elas têm alguma coisa diferente. Por exemplo, polaridade. E o que acontece muitas vezes é que na isomeria, o simples fato da molécula ter uma geometria diferente faz com que o isômero possa ser mais polar que o outro. Aí já era, porque se o cara tem polaridade diferente, ele vai ter solubilidade na água diferente, ele vai ter ponto de fusão diferente, uma porrada de propriedades. Tá? E, por sua vez, polaridade se acha a partir da geometria. Então, ó, a molécula, cuja forma é representada por CH2Cl2, tá? Pode apresentar os átomos em posições distintas de uma mesma forma geométrica. Estão aqui. Ô, gente, se você pegar a estrutura plana dessa molécula, você tem isso aqui, ó. C. E aí você pode ter isso, ó.
Eu vou desenhar a molécula da esquerda aqui. Ixi, tá travando. Pronto, voltou. Ó, aqui você tem cloro. Opa. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Uai. Sim. Sim, Vocês estão vendo o slide? sim, também. O meu slide sumiu da minha tela aqui, peraí. Ah, tá, ele tá voltando aqui. Nossa, o meu computador, ele tá praticamente vegetando. Peraí. Voltou, tá voltando. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vixe, Maria, agora surtou de vez aqui. Eu vou fechar um pouco minha câmera aqui, peraí. Tô achando que tá puxando muito dado, sei lá. Ah, tá. Eu já resolvi aqui, acho. Acho que eu resolvi. Vocês estão vendo o meu PowerPoint ainda? Sim. Tá. É só eu que não tô vendo ele. Agora tá entrando aqui. Pronto. Uxe, Maria, voltou. Peraí. Pronto. Agora voltou, finalmente. Ó. Então é o seguinte, moçada. Eu vou deixar a minha câmera fechada, tá? Eu tô com um problema aqui de sinal. Então, ó, a primeira possibilidade para a molécula seria você ter aqui um cloro. O que está acontecendo agora? Pronto, acho que agora vai. Ué? Agora vai. Agora vai. Então, olha só, aqui eu tenho um cloro, um outro cloro. Cadê o outro cloro? Ele está indo bem devagarzinho.
Nossa, ele abriu e fechou. Ele tá abrindo de novo aqui, gente. Só mais um minutinho. Não, tá abrindo tudo de novo aqui. Pronto. Agora vocês não estão vendo, né? Não. Tá, beleza. Eu vou ter que recompartilhar aqui. Pronto. Pronto. Vou ter que descer tudo lá embaixo de novo. Peraí. Pronto. Vou descer. Tá aqui. Vou colocar aqui no cantinho. Só abrir isso aqui. Senão fica impossível de escrever. Puta, tá foda isso aqui, viu? Vamos assim mesmo, vai. Vamos lá. Então, vamos desenhar essas moléculas aqui. Vou desenhar aqui no cantinho. Ixi, gente. Não. Aqui. Pronto. Então, você tem as seguintes estruturas. Vamos trocar de cor aqui. Tá branquinho. A primeira estrutura aqui são os dois carbonos. Aqui eu teria um cloro, outro cloro. Aqui nós teríamos o hidrogênio e o hidrogênio, tá? Para quem lembra de nomenclatura um pouquinho, isso aqui deve ser o 1,1 dicloro eteno, tá? Os dois cloros no mesmo carbono. Agora, esses dois aqui do lado são os isômeros geométricos. Nota que, nesse caso, cada carbono está com um cloro e um hidrogênio. Percebe aqui a geometria associada à hibridização sp2 do carbono, tá? Aquela geometria trigonal. Embora no modelo não fique muito claro, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, essa ligação aqui, ó, é dupla, tá? Essa daqui, tá? É a ligação sigma e pi. O que acontece nesse caso? Olha o que ele vai perguntar. Ele fala aqui primeiro, né? Moléculas que apresentam o mesmo número de átomos são chamados isômeros. Aí, ok. Analise as estruturas dos 3 isômeros e represente os dipolos elétricos nas moléculas. Ele quer que você mostre onde estão os polos positivos e negativos. Indique, depois, se há assimetria na distribuição de cargas em alguma dessas regiões. Se houver, indique o sentido, a direção e o sentido do vetor resultante. Então, basicamente, ele quer que você calcule polaridade e diga onde está o polo, positivo, negativo, enfim. Vamos lembrar que na escala de eletronegatividade, o cloro é mais eletronegativo que o carbono, que é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, veja só. Nesta molécula, os átomos em verde são representados pelo cloro, tá? E os hidrogênios são os pequenininhos. Não sei se vocês conseguem perceber isso de cabeça. A gente pode ficar representando os vetores aqui, né? Ó, você teria um vetorzinho para cá, apontando para o cloro. Teria um vetorzinho para cá, apontando para o cloro. Aqui não teríamos vetores. E os vetores associados ao carbono e ao hidrogênio estão todos apontados para o carbono, certo? Então, ó, você percebendo que todos os vetores estão apontando para a esquerda.
Todos. Então, você já imagina que a resultante não vai ser zero. Então, você teria aqui um polo negativo e aqui um polo positivo. Tá? Quando eu olho para a molécula da direita, então essa molécula é polar. Quando eu olho para a molécula da direita, eu percebo que, por conta da geometria dela, os dois cloros estão apontando para o mesmo lado dentro desse plano. Tá? E os hidrogênios estão para baixo. Então, você imagina os vetores. Ó, um para cima, apontando para o cloro, outro apontando para o cloro também. Esses dois aqui estão apontando para o carbono, ó, os de baixo. Aqui. Tá? Então, aqui você teria o polo positivo, perdão, o polo negativo, e aqui o polo positivo. Positivo. Tá? Então, esse aqui é o isômero cis, vocês devem lembrar, porque você tem os dois átomos aqui, ó, de maior massa, do mesmo lado dentro desse plano. Tá? Depois a gente comenta sobre isso na aula de isomeria. Esse aqui é o isômero trans. Né? No isômero trans acontece uma coisa muito louca, porque esse vetor aqui, ó, vai anular com esse. Então, esse vetor e esse, tchau para eles. Este vetor aqui anula com este aqui. Aqui anula com aqui. Tá? Então, embora tecnicamente você tenha 4 vetores também, a organização espacial dos vetores é tal que a resultante dá zero. Né? Então, o que a gente tem, né, respondendo às perguntas? Né? Essa molécula tem distribuição irregular de carga, essa daqui. Essa daqui também, as duas de cima têm distribuição irregular de carga. A única que não tem distribuição irregular de carga é a molécula de baixo, tá? A molécula do trans. Esse aqui é o isômero trans. Pronto, demorou, mas saiu. Tá bom? Bom, e para encerrar, vai na mesma linha aqui, gente. Tá? Ó, classifique como polar a polar. E aí, diga onde estão os vetores. Então, simplesinho, ó. Na primeira molécula, aquele caso lá do começo da aula que a Maria tinha falado com a gente. Ó, você tem uma molécula tetraédrica, não tem nuvem sobrando, então vale aquela regrinha. Se não tem nuvem sobrando, vale a regrinha. 4 átomos iguais, apolar. Acabou. Pronto. Olha a diferença dessas duas, tá? O triclorometano, tá? E o diclorometano. São 2 solventes também famosos, tá? Aqui você tem as situações, gente, ó, 3 cloros aqui embaixo. Então, você tem a figura do tetraedro com os cloros na parte de baixo, tá? Nesta parte aqui. Então, isso aqui seria o polo negativo da molécula. E aqui o polo positivo. Até porque este vetor aqui também está apontando para baixo, ó. O vetor do hidrogênio, tá? Porque o carbono é um pouquinho mais eletronegativo. Então, aqui o polo positivo e aqui o polo negativo. E nesse lado aqui também, ó, é um tetraedro meio deformado. Por quê? Você tem de 2 lados os átomos mais eletronegativos. E aqui você tem os átomos mais ou menos eletronegativos, que vão dar para a molécula o polo positivo. Tá bom? E aí, só para... Eu vou fazer... Gostei dessa frase. Eu vou fazer uma provocação para vocês. Tá? Porque daí vocês perguntam e depois a gente acaba a aula. O negócio é o seguinte. Esse cara aqui é apolar. Portanto, se você jogar na água, não dissolve. Tá? Metano, aliás, nenhum hidrocarboneto dissolve na água. Tá? Nenhum hidrocarboneto dissolve na água. Esses dois, tecnicamente, são polares. Ó. Polar e polar. Tá? No entanto, se você tentar colocá-los na água, eles não dissolvem também. Tá? Os solventes dessa natureza, né, esses solventes que a gente chama de organoclorados, embora sejam formados por moléculas polares, eles não são solúveis em água. Tá? Isso é uma provocação que eu quero que vocês pensem para a próxima vez que nós nos encontrarmos. Tá? Perguntas? Ninguém? Legal. Bom, deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês. Eu ainda não terminei de gravar a aula de interações moleculares, tá? Essa história do pé, que eu tô com esse pé desde quarta-feira, não tô conseguindo ficar em pé direito. Mas até amanhã eu termino. A de física não vou conseguir gravar esse final de semana, então devo estar mandando para vocês segunda ou terça-feira,
tá bom? E também mando para vocês o cronograma de lives dessa semana, tá? E a gente vai se falando, então. Beleza? Beleza, prof. Muito obrigada. Então tá, gente. Fiquem com Deus. Tá? Deixa eu só me aparecer aqui rapidinho para olhar para vocês, pra vocês olharem para mim. Pronto. Não, rapidão. Fala. Essa aula é que você falou no início, né? Eu tava com problema para entrar. Essa aula de física que você está falando é a segunda parte dos exercícios ou é matéria nova? Matéria nova. Essa aula que vocês vão receber. Gente, não sei se vocês perceberam, daqui para frente eu não vou mais gravar exercício gravado. Eu não acho que vale a pena. Então, toda vez que eu falar para vocês assim, ó, vou mandar uma aula gravada, é teoria. Às vezes até faço um outro exercicinho ali, mas eu vou deixar mais os exercícios para os encontros. Tá? Eu sei que é cansativo, mas é a forma que a gente tem de interagir de forma mais próxima. Então, qual que é o plano agora em relação à lei de Newton? Eu vou mandar para vocês uma aula gravada de força centrípeta, mas vocês devem lembrar que naquela aula de exercícios da segunda parte de lei de Newton, eu não terminei de fazer os de sala. Então, o que eu vou fazer? Na próxima vez que nós nos encontrarmos, eu vou fazer os que faltam da aula 2 de lei de Newton e fazer os de força centrípeta também, tá? De química, vocês vão receber uma aula de forças intermoleculares, que é uma aula um pouquinho longa, tá? Por que ela vai ser uma aula longa? Eu vou explicar todas as interações moleculares e já vou entrar na parte de interações moleculares associadas a compostos orgânicos. Então, eu vou falar de sabão, eu vou falar de detergente, eu vou falar o que é um tensoativo. Então, é uma aula provavelmente de umas 2 horas de duração, tá? E aí, quando eu marcar a live, exercício. Então, a gente vai basicamente se ver gravado, né? Vocês vão me ver as aulas gravadas e ao vivo a gente vai fazendo exercícios, tá bom? Tá bom. Então, tá bom. Gente, muito obrigado pela aula. Deixa eu ver que tem alguém tá me chamando no chat aqui. Ah, tá. Valeu, Dan. Tá bom. Beleza. Fiquem com Deus, tá, gente? Beijos. Você também. Tchau. Beijo. Tchau.